Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos, que Deus os abençoe. Hoje, quarta-feira, nós iremos refletir sobre a ótica de Lucas, a ressurreição do Senhor. E nos é apresentado um texto clássico, o texto dos discípulos de Emaús. Vamos refletir Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, ou seja, o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Lembremos o texto de ontem de Maria Madalena, ela também não reconheceu o Senhor. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. É interessante nós observarmos que o texto de hoje complementa os textos de segunda e de terça. Vamos aos fatos. E o texto de domingo também. Vamos aos fatos. Primeiro dia da semana. Cleofas. Lembremos que na sexta-feira a Maria de Cleofas estava na cruz. Maria Madalena, Maria, esposa de Cleofas, estava na cruz. Segundo aspecto, eles confirmam que algumas mulheres tinham dado um susto neles, lembremos de segunda-feira, o texto de Mateus, que os discípulos foram ao túmulo, o texto de domingo, viram anjos e mesmo assim não acreditaram. É extremamente interessante isso. A falta de fé dos discípulos nos próprios discípulos. Porque as mulheres testemunharam,
alguns discípulos testemunharam. Lembremos de Simão Pedro e do discípulo amado, que eles vão até o túmulo, assim que as mulheres anunciam, Maria Madalena anuncia, eles vão até o túmulo verificar. E chegando lá, eles não encontram o corpo do Senhor, mas inclusive encontram o sudário, mas colocado à parte. Ou seja, o texto de hoje complementa diversos textos da narração da ressurreição. E mesmo assim, eles não acreditaram. Segundo aspecto, Jesus novamente aparece para eles e eles não reconhecem. Só reconhecem a partir de símbolos. Aqui é algo muito importante, hein? Maria não reconheceu Jesus, reconheceu através da sua palavra. Hoje o texto reconhece Jesus no partir o pão. Ou seja, são símbolos que revelam a presença do Cristo ressuscitado. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. É nessas duas mesas que nós entramos em contato com o Cristo ressuscitado. É através da celebração dessas duas mesas que nós sentimos a presença dele no meio de nós. Quando se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, distribuiu. Nisso os discípulos se abriram os olhos e eles reconheceram Jesus. Devemos entender que a presença real dele no nosso meio hoje se dá através da partilha do pão, da celebração da mesa da Eucaristia e da partilha da palavra, da mesa da palavra, ou seja, na celebração eucarística. É nela que nós encontramos o Cristo ressuscitado, porque nela nós fazemos a união da mesa da palavra com a mesa da Eucaristia. As duas manifestações do Cristo no meio de nós, que se unem numa celebração única, a celebração da grande Eucaristia, da grande ação de graças que nós damos a esse Deus de amor e misericórdia, que nos enviou seu Filho ao mundo para que ele sofresse a sua paixão, morte e ressurreição. Portanto, ele se torna a presença viva e real no nosso meio, não mais preso por espaço-tempo. Ressuscitado, ele pode estar em todos os lugares a partir de agora. E o lugar principal que ele gosta de estar é em nosso coração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que este Cristo se faça presente em nossa vida de maneira real, no nosso coração, através da celebração da palavra e através da celebração da Eucaristia. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.